30 anos é a idade do sucesso. Será mesmo? Oi, gente. Eu sou a Thay e estou iniciando mais um vídeo aqui no canal. E vamos falar um pouco sobre os 30 anos, até porque eu trintei já fazem 4 anos. E eu quero compartilhar um pouco com vocês essa minha experiência de 4 anos aí na casa dos 30. Vamos começar lá do início, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos. E esse filme, De Repente 30, virou uma febre aí nos anos 2000. E quando eu assisti esse filme, eu pensei, caraca, quando eu tiver 30 anos, eu vou ser uma mulher de sucesso, vou ser poderosa, ter muito dinheiro na conta. E aí, nessa fase da minha vida, aos 30, eu vou começar a pensar em ter filhos. Corta pra mim, não acontecendo nada disso. A gente é condicionado pela sociedade mesmo, que a gente precisa lutar muito pra conquistar a nossa independência financeira, pra conquistar muito dinheiro na conta, pra conquistar o sucesso. E quando a gente não consegue chegar lá, ou às vezes a gente nem quer isso pra nossa vida, a gente só quer uma vida pacata, uma vida simples, a gente não para pra pensar nisso de fato. A gente vai aí seguindo o que o sistema propõe, o que as pessoas mostram pra gente que é o certo, e a gente nem para pra se olhar, né? Pra olhar o que a gente realmente quer. A gente vê esse glamour nas novelas, nos filmes, e a gente pensa, poxa, é isso e é assim que eu vou tocar a minha banda daqui pra frente. Isso dá certo pra algumas pessoas, não vai ser pra todas. Eu pensava que a minha vida aos 30 anos seria uma vida glamurosa, eu estaria sim profissionalmente bem, que eu teria sucesso profissional, e aí que eu fosse pensar em ter filhos. Mas nada disso aconteceu. Eu sempre fui muito bem nos estudos, uma filha muito dedicada. Só que a vida, ela vai levando a gente em rumos diferentes. Chega a adolescência, dependendo do nosso relacionamento com os nossos pais na adolescência, muita coisa muda também, porque é uma fase muito difícil, os hormônios eles estão explodindo em vários sentidos, e a gente sofre uma mutação no nosso corpo assim repentina. E tudo era muito louco pra mim, porque eu sempre fui de opinião muito forte, apesar de eu ser comunicativa com os meus amigos ali, com o meu ciclo de amizade, eu era muito retraída. Aí eu comecei a namorar e foi um relacionamento complicado. No início foi muito bom, mas depois foi ficando um relacionamento assim tóxico, porque tinha muitos ciúmes envolvido. E era bem na época do Orkut, eu adorava o Orkut, eu adorava conversar com meus amigos no MSN. E de uma hora pra outra eu me vi tendo que excluir as minhas contas, deletar os meus perfis. Então foi bem complicado, porque eu tinha o meu ciclo de amizade, eu fazia aula de inglês na Paulista com a minha irmã. Então foram momentos muito bons, mas ao mesmo tempo teve muitas coisas assim complicadas ali pra eu digerir e administrar sendo uma adolescente. Comecei a trabalhar também como jovem aprendiz a partir dos 16 anos, foi muito bom, muito cansativo, porque eu estudava, porque eu trabalhava de manhã, estudava à noite, mas eu tinha minha independência financeira, eu tinha a minha independência, assim, de poder me sentir, tipo, eu tenho um emprego, eu saio de casa cedo, eu só volto à noite, eu posso comprar minhas coisas sem ficar dependendo dos meus pais. Eu sempre gostei de ser independente, então isso era muito bom pra mim. Só que conforme o tempo foi passando, eu acabei me casando muito cedo. Eu tinha 20 anos quando eu tive que me casar. E quando eu falo tive, eu realmente tive que me casar. Não foi muito porque eu queria casar. Ambas as partes não estavam pronta para casar. E eu me casei com uma pessoa que eu namorei quando eu tinha 16 anos. Então a gente não era maduros. A gente tava ali começando a nossa vida de adulto, né? Porque a gente tinha 20 anos, não tinha muito. Nós não tínhamos muita vivência fora da nossa casa. Então foi bem complicado, porque um dos meus sonhos era morar sozinha, ter essa experiência de morar sozinha. Eu e minha irmã, a gente sempre foi muito amigas, então a gente pensava muito em poder mochilar um dia, sair pra viajar nós duas, e nada disso se concretizou. Então o início dos meus 20 anos me marcou muito, porque foi um início de muita tristeza, de muita depressão, de muita luta, de muita guerra. Eu tenho um sentimento de que eu não vivi dos meus 20 anos aos 30. Eu tô me abrindo aqui pra vocês. Comecei a fazer faculdade quando eu tinha 18 anos. Prestei vestibular pra FATEC, aqui da minha cidade, de Barueri. Passei e comecei a cursar transporte terrestre. Era bem legal. Não era minha cara, mas era bem legal. Eu tinha vários amigos lá e eu fazia a faculdade no período vespertino, que era o período da tarde. Mais pra frente eu consegui um trabalho
que era também meio período. Eu trabalhava 4 horas nesse trabalho e, tipo, encaixava super com a faculdade. Então, era, assim, uma vibes muito gostosa quando eu tinha dos meus 18 até mais ou menos os meus 20 anos. Porque eu fazia faculdade, eu trabalhava, eu consegui, nesse meio tempo, uma promoção também, da qual eu não pude usufruir por conta desse casamento. Então, assim, foram anos muito difíceis. E eu tive várias perdas em questão de amizade, de profissional, pessoal, acadêmica, porque depois que eu me casei, eu entrei numa depressão um certo tempo, porque quando eu me casei e tive que recusar a promoção que eu tanto queria, foram momentos muito difíceis na minha vida, até que aos 21, mais ou menos, eu engravidei do João, que é o meu filho mais velho. O João, ele foi um bebê arco-íris, porque bebê arco-íris, né, quem sabe, bebê arco-íris são bebês que vêm após um aborto, não sei se eu posso falar essa palavra. Eu tive um aborto espontâneo do meu primeiro filho. Foi muito difícil, foi mais um baque na minha vida, foi mais uma perda muito difícil na minha vida. E aí veio o João. Eu me dediquei muito como mãe. Ser mãe não é fácil. É bem difícil. E aí eu entro em uma outra etapa da minha vida, que é ser mãe. O João, ele veio pra me trazer alegria, pra me trazer esperança. E eu me dediquei muito aos cuidados dele. Depois que ele fez depois que ele chegou mais ou menos aos 5, 6 meses, eu comecei a trabalhar novamente. E aí eu consegui uma nova promoção nesse meu novo emprego. E eu tive que recusar novamente quando eu estava em treinamento, porque eu descobri estar grávida do meu filho mais novo, do Benício. Foi bem complicado pra mim pra aceitar. Eu já tava com 5 meses mais ou menos, e eu já descobri que eu estava grávida de um menino. E aí vem mais luta, mais um turbilhão de sentimentos, de emoção. E aí vem outra etapa, que era ser mãe de 2. O João, ele tinha mais ou menos 1 ano e 3 meses quando o Benício nasceu. Então eu tinha 2 pequenininhos pra cuidar e proteger e criar e educar. E até hoje, né, eu tenho essa tarefa que é difícil, mas eu amo completamente os meus filhos. Eles são um renovo da minha vida. Eles vieram pra me trazer força, ânimo de vida e vontade de lutar por aquilo que eu acredito, pelo meu propósito de vida. E aí, resumindo, a fase dos 20 anos era pra ter sido uma fase que eu me dedicasse aos meus estudos, à minha vida profissional, mediante ao que eu pensava lá atrás, quando eu tinha ali meus 12, 13 anos. Porque eu era uma menina, não sabia nada da vida, tirava por base de filmes que eu assistia de comédia romântica, e a vida não é uma comédia romântica. Ela tem ali todos os seus gêneros, né, de estações, assim. Ela é terror, ela é drama, ela é comédia, ela é romance, ela é vários gêneros juntos. Ela não é só uma comédia romântica. Não é um conto da Disney. E eu, uma criança dos anos 90, fui criada com VHS do Walt Disney, né? E assim, fazendo uma comparação entre a minha fase dos 20 e a minha fase dos 30, eu posso dizer com toda certeza: eu estou começando a viver agora. Durante os meus 20 e poucos anos, eu não conhecia basicamente nada de São Paulo, eu não ia a restaurantes, eu quase raramente ia pro cinema, não comia fora, não passeava muito, a gente não tinha muito lazer, eu ficava mais dentro de casa e eu tinha muita vontade de poder desbravar, não o mundo ainda, mas de conhecer ali as redondezas, coisas que eu não fazia, de pegar o carro, sair simplesmente para passear, para conhecer alguns lugares, mesmo que próximo. E eu tenho feito muito isso agora. Então eu comecei a viver do jeito que eu quero agora. Por isso é importante você escolher muito bem quem você quer compartilhar a sua vida, os seus momentos. E com os 30 anos, o que eu posso dizer com toda certeza é que vem a maturidade. Você parece que vira uma chavinha, sua cabeça muda completamente, assim. Tem muitas coisas que eu fiz lá atrás, que eu gostava lá atrás, que hoje em dia eu não gosto mais, eu não me identifico mais, eu não tenho mais paciência pra muita coisa. Eu não quero ser rodeada de pessoas, eu não quero ser rodeada de amigos, eu não tenho vontade de ir pra baladas. Antigamente eu também não tinha, não ia, e hoje em dia muito menos.
Eu aprecio muito mais estar com a família em casa num dia de chuva, assistindo um filme, comendo um lanche, passando a tarde com a família, ou ainda pegar o carro e sair aí sem rumo pela estrada e parando em lugares assim para tirar uma foto, para comer. Uma coisa que eu e meu noivo somos apaixonados é por cafés. A gente gosta de parar em um café e simplesmente pedir ali um cappuccino, um expresso. Eu não gostava, não suportava café. Eu não suportava. Eu não gosto do café puro. Mas eu gosto do cappuccino ou do café com leite. Então eu aprendi a apreciar algumas coisas. O meu paladar, ele ficou um pouco mais refinado. Antigamente eu não gostava de, um exemplo, ervilha torta, espinafre, rúcula. Eram coisas que eu não gostava de comer, eu não queria saber de colocar na minha boca. E hoje em dia eu aprecio. Eu aprecio que a refeição, ela precisa das suas propriedades, tanto para nossa saúde física quanto mental, quanto para o cabelo, para as unhas, para os dentes. Então eu aprendi a apreciar as coisas. Eu amadureci mais como mãe, eu amadureci mais como mulher, eu amadureci mais o meu lado espiritual, meu campo energético, não só o meu paladar. Eu dei uma refinada nos meus gostos. Eu sinto que os 30 anos te traz isso. A maternidade, ela me trouxe muita responsabilidade e amadurecimento. Mas os 30 anos me trouxe esse refinamento de escolhas, de entender o que é bom pra mim de verdade, de fato, o que é bom pra minha alma, o que é bom pro meu corpo, o que é bom pra minha mente, de quem eu quero por perto, do que eu aceito, do que eu não quero mais, do que não entra mais na minha vida. Me trouxe autoconfiança, eu tenho me julgado menos, me entendido mais, me acolhido mais. E não pense você que os 30 anos precisa ser uma idade de glamour, de eu cheguei aos 30 anos, eu tô desempregada, eu não fiz uma faculdade, eu não tenho um emprego legal, eu não tenho dinheiro significativo na minha conta, eu não tenho casa própria, eu não tenho carro. Gente, não se deprecie, não glamourize os 30 anos pra você não se frustrar. Eu estou com 34, como eu falei pra vocês. Estou desempregada, ou melhor, eu não me vejo como desempregada. Eu estou recalculando a minha questão profissional. Eu não quero, já falei em outros vídeos, eu não tenho pretensão de ser mais CLT. Eu estou ampliando o meu norte para que eu comece a colocar em prática coisas que eu sonho, coisas que eu idealizo, que tem a ver com o meu lado profissional. Sim, então eu tenho manifestado muito na minha vida esse lado empreendedor floresça dentro de mim, porque é algo que tá dentro de mim há muitos e muitos anos, que eu idealizo, e eu não quero mais procrastinar esse sonho que eu tenho, essa vontade. E estando numa empresa, trabalhando como CLT, nesses horários exorbitantes, pegando trânsito e coisa e tal, coisa que eu já falei em um outro vídeo, só vai me prender, só vai me deixar mais cansada, só vai me deixar mais frustrada e eu não vou conseguir alcançar o meu objetivo. Então, eu quero sempre estar alinhada com o meu propósito. Eu quero estar fisicamente, mentalmente, profissionalmente alinhada com o meu propósito de vida. Eu não sei se eu consegui passar para vocês com exatidão o que eu penso sobre os 30 anos, na minha visão, estando aí nessa casa dos 30. Eu posso dizer para vocês que hoje em dia eu sinto que eu estou vivendo, eu estou feliz, estou bem comigo mesma, não me sinto frustrada. Óbvio, tem dias e dias. Eu tento pegar leve comigo mesma, não fico me julgando, não fico me criticando, eu não me cobro por não estar num status social que as pessoas impõem que você tem que ter quando você chega ali aos 30. Então eu tenho respeitado muito esse meu momento, essa minha fase, até porque, gente, a gente tem muito pra viver daqui pra frente. Aí eu penso, né, vive um dia de cada vez, óbvio, tenha estratégias, tenha propósito de vida e faça o possível para chegar até ele. Mas se você chegou aos seus 30 anos e não se sente realizada profissionalmente, saiba que você não está sozinho ou sozinha. Você não precisa ficar se cobrando por isso. Eu acho que o que você tem que ter em mente é o que você quer realmente para sua vida. Que se você tiver muita força de vontade, você vai conseguir, mas isso precisa ser leve. Você não precisa sofrer, ficar se cobrando. Deixa fluir. Faz a sua parte, tenha fé, acredite no processo, abrace o processo e vá atrás de conseguir o que você quer. Mas se cobre menos, se acolha mais. Esse foi o vídeo. Eu espero muito, muito poder ter te ajudado de alguma forma se você estivesse se sentindo frustrado ou triste, pensando nas coisas que eu passei aqui pra vocês. Eu tive que voltar um pouco lá atrás pra poder
pra poder fazer um paradigma, acredito que seja assim que fala, sobre eu aos 20 e agora aos 30. Mas é isso, gente. Aos 30, a vida só está começando. Você vira a chavinha da porta da melhor fase da sua vida, que é a fase da maturidade, a fase do autoconhecimento, a fase do amor próprio. É isso. Um beijo. Fiquem bem e até os próximos vídeos. Tchau!